Último bloco do Band entrevista boa, passa rápido. E essa noite a gente recebe o empresário, escritor, palestrante, o Rick Chester, que de um vendedor de água nas praias do Rio de Janeiro se tornou um grande sucesso e é um exemplo para nós e para vocês de casa. Quem pergunta agora para o Rick é o Israel Goldenstein. Rick, eu gostaria que você contextualizasse para a gente como que você encarou o fracasso no início de tudo, de toda a sua trajetória. Eu nunca me considerei um cara fracassado. Quem nasceu no caos da miséria e nunca recebeu nenhum tipo de ajuda de ninguém para gerar sua engrenagem, não pode ser considerado um fracassado. Se você pegar o meu nome e fizer uma pesquisa aí, você não vai encontrar nenhum registro meu que recebi nenhum benefício de ninguém, que solicitei nenhum benefício de ninguém, que nunca até assinei um atestado de pobreza, que nunca me vitimizei, que nunca andei com pires na mão. Não tem como eu me considerar um fracassado. E eu estou falando por milhões, eu não estou falando pelo Rick, porque a galera no Brasil distorceu a ideia do que é ser um vitorioso. E eu sou filho de um pedreiro e considero meu pai um mega vitorioso por ter criado 5 filhos negros favelados em um país chamado Brasil, o 7º país mais desigual do mundo, ter quase perdido uma mãe em 1985, e esse cara criou todos esses filhos sem que nenhum deles pegasse em arma. Ensinou a profissão de pedreiro para os 3 homens, a profissão de faxineira para uma das minhas irmãs, num país onde se fala que uma faxineira não é uma profissional, porque esse país aqui se acha que o diploma é só o diploma que se dá em uma faculdade formal. E eu, por exemplo, sou formado na Faculdade da Vida, então eu sei o que é a Faculdade da Vida. A minha irmã sabe o que é a Faculdade da Vida, meus 2 irmãos que são pedreiros sabem o que é a Faculdade da Vida, e uma das minhas irmãs cursou a faculdade formal, e isso não faz com que ela seja mais vitoriosa dos que os que cursaram a Faculdade da Vida. Então, é distorção do que é fracasso no Brasil, faz com que milhões fiquem para trás, porque hoje em dia é muito fácil chamar a vida do outro de fracassado sem conhecer a realidade que ele enfrentou lá na frente, lá na ponta, sem pegar em arma, sem se vitimizar, sem ser desonesto com ninguém, nesse mesmo país onde muita gente que nasceu em berço de ouro vive fazendo desonestidade, praticando desonestidade, dando um mau exemplo de desonestidade para tanta gente, e esses sim são fracassados, porque nasceram em berço de ouro e não sabem comer do suor do seu rosto, não têm a paz de dormir na cama todos os dias, o sono do justo, deitar no travesseiro e dormir o sono do justo, e eu sempre pude dormir o sono do justo, então eu jamais posso me considerar um fracassado, saindo na realidade que eu saí, estando onde eu estou hoje. Eu não conheço o fracasso, eu já ouvi falar no fracasso, mas ele não me foi apresentado. E a minha vontade é de ver a nossa gente com esse tipo de mentalidade, sabendo o seu real tamanho, nem para mais e nem para menos, e sabendo que onde ele está, se ele luta do suor do rosto dele, se ele come do suor do rosto dele, se ele é digno na fé, se ele respeita a família, se ele tem uma profissão, seja um gari, um catador de lata, um garçom, um servente de pedreiro, um faxineiro, um vendedor de praia, se esse cara está sendo honesto com ele mesmo, se tudo que tem dentro de onde ele mora foi constituído através do suor do rosto dele de dinheiro honesto, esse cara não tem o direito dele mesmo se considerar um fracassado. Se ele cair nessa malha, ele joga a toalha em algum momento e ele fica para trás. Não porque o mundo dificultou para ele, mas porque ele acreditou numa teoria de fracasso que talvez não fosse tão correta e tão exata assim quanto foi contada. Rick, essa violência que está aí, infelizmente a gente vê muito jovem perdendo a mão, né? Ou às vezes não tendo paciência ou perseverança para construir. O que falar para essa juventude que está nos acompanhando, que é o futuro da nossa nação nesse final de ano, muita gente aí na expectativa de um ano melhor em 2021? Bom, eu penso que a nossa juventude precisa tomar cuidado para não ser mais uma geração que se perdeu por não ter buscado o conhecimento, né? Eu penso que o que salvou o Rick, o que diferenciou o Rick de milhões de outras pessoas, foram ter nascido na realidade que essas milhões nasceram, mas eu ter tido a curiosidade de buscar o conhecimento. O conhecimento liberta as pessoas, né? Nós viemos de uma semana de consciência negra onde se fala muito sobre liberdade, e eu considero que nós nunca fomos libertos, nós fomos soltos. Porque liberdade para mim é te colocar para fora de um lugar e te dar mecanismo para você poder transitar, morar, vestir, comer, trabalhar, comprar. Quando não é dado isso, não é liberdade, é soltura. Então, para mim, a liberdade é buscada de forma individual, e eu busquei minha liberdade através do conhecimento desde 1997, mesmo tendo abandonado a sala de aula formal, eu busquei o conhecimento complementar e li muito. Eu leio 3 livros por semana. E de tanto ler, hoje eu tenho 2 livros lançados que venderam mais de 200 mil cópias num país chamado Brasil, e eu nasci
no meio de onde essa multidão ainda se encontra, de onde essa multidão se mata, e essa galera tem que entender isso. Olha, se você quer ser liberto de alguma coisa, busque o conhecimento, trilhe você mesmo a sua liberdade, restaure você mesmo os seus cadeados, arrebentem as suas bolhas e voem para onde vocês quiserem, mas busquem o conhecimento, porque o mundo se divide em quem tem conhecimento e os demais. Enquanto a galera não entender isso, nós vamos reclamar da escola, mas nós não vamos buscar informação complementar, conhecimento complementar para estarmos munidos do que não nos foi ensinado na escola. Perfeito. Nós vamos reclamar de dinheiro, que o dinheiro é pouco, que o dinheiro é muito, sem que essa galera saiba que não é uma questão de ter pouco dinheiro ou ter muito dinheiro. Se você pegar todo o dinheiro da humanidade e distribuir em partes iguais para todas as pessoas do mundo, rapidamente esse dinheiro volta para as mesmas mãos, porque ninguém fica rico pelo aquilo que ganha, sim pela maneira que se comporta com o dinheiro que chega até a sua mão. Então você tem que ler sobre educação financeira. E quem está falando isso é um cara que em seu segundo livro escreveu um capítulo inteiro sobre educação financeira. Sem educação financeira, sem chance. Porque como esse povo está liberto? Como é que podem me falar que libertaram o meu povo, sendo que nunca falaram com o meu povo sobre educação financeira? Quando você não sabe lidar com dinheiro, você está extremamente algemado. Só que hoje, na era da informação, e você está algemado, você escolheu estar algemado. Porque tem muita gente que vai assistir um programa desse aqui no smartphone de R$3.000 e vai falar que não tem condição de abrir seu próprio negócio. Então vende o smartphone e abre o seu negócio. Rick, nosso tempo está esgotado, meu querido. Que delícia de conversa. Consertar esse mundo. Essa fica a lição. Vende seu smartphone e abre o seu negócio. Prazer imenso tê-lo aqui. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, cara. Sucesso, visão, abraço, fui. Beijo no coração. Obrigada, Rick. Agradecemos também a presença do nosso repórter Israel Goldenstein. Obrigado, Nicoline. Obrigado, Solange Moraes. E a todos que acompanharam o Band Entrevista nesta noite de sábado. E na próxima semana o Band Entrevista está de volta, né, Nick? Sempre com convidados especiais. Uma excelente semana. Boa noite.